Terceiro item da pauta, processo número 00065-175184/2015-09. Interessado: GUS Táxi Aéreo LTDA. Assunto: pedido de isenção de cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 119.71c1 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 119. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de pedido de isenção parcial e temporária do requisito 119.71.71c1 do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 119, que foi protocolado em 15 de 12 de 2015 pela GUS Táxi Aéreo Limitada, empresa em processo de certificação desde setembro de 2014. A requerente pretende obter isenção do mencionado requisito em relação à experiência recente exigida para o exercício do cargo de piloto-chefe, o qual exige pelo menos 3 anos de experiência dentro dos últimos 6 anos, como piloto em comando de uma aeronave operada segundo o RBAC 121 ou 135. Segundo a requerente, o piloto sugerido para o cargo de piloto-chefe, comandante Sérgio Salgado Simões, possui licença de piloto de linha aérea, PLA, com todas as qualificações apropriadas, sendo qualificado para trabalhar como piloto em comando na única aeronave operada pela empresa, possuindo mais de 10 anos de experiência como piloto em comando de aeronaves operadas segundo o RBAC 121 ou 135. O impedimento se configura na experiência recente dentro dos últimos 6 anos, período em que o piloto atuou como piloto em comando de aeronaves do grupo empresarial que agora pretende obter a certificação da GUS Táxi Aéreo. Os principais argumentos trazidos pela requerente para que o piloto indicado possa exercer o cargo de piloto-chefe relacionam-se à alegada extensa e comprovada experiência na operação de aeronaves reguladas pelo RBAC 121 e pelo RBAC 135, bem como o fato de os regulamentos europeu, canadense e australiano não fazerem essa exigência, e que não há qualquer padrão ou prática recomendada no anexo 6 da Organização de Aviação Civil Internacional, OACI, referente ao cargo de piloto-chefe. Em relação à importância da isenção para a segurança das operações, aduz a requerente que, inicialmente, pretende operar apenas uma aeronave e que a contratação de um novo piloto neste momento poderia desestabilizar o ambiente de trabalho, refletindo assim na segurança das operações. Haja vista que os 3 pilotos atualmente contratados já trabalham no grupo empresarial há aproximadamente 6 anos, em um ambiente de trabalho colaborativo e equilibrado, sem registros de animosidade em voo ou em solo. Em 30 de 12 de 2015, a Gerência Técnica de Padrões Operacionais do Rio de Janeiro, GTPO, da SPO, apresentou parecer desfavorável à isenção solicitada, em razão do piloto candidato ao cargo de piloto-chefe não possuir os requisitos previstos pelo RBAC 119 e a falta de uma proposta alternativa equivalente para manter o nível de segurança nos termos do RBAC 11. Adicionalmente, a GTPO encaminhou o processo à Gerência de Normas Operacionais e Suporte, da mesma superintendência, apresentando as seguintes considerações. A. Em relação ao argumento da requerente de que outras autoridades de aviação civil não exigem esse mesmo requisito, é necessário verificar o registro da edição do RBAC 119 e a intenção da ANAC ao criar a regra para determinar o risco envolvido na aceitação. B. A respeito das características da aeronave a ser utilizada, que trata-se de uma operação de alta complexidade. C. Sobre a possível desestabilização do grupo motivada pela chegada de um novo piloto, que não há como mensurar o grau de risco adicionado, e que o requisito não leva em consideração critérios de afinidade para a ocupação de cargos administrativos e operacionais. Posteriormente, em 4 de 4 de 2016, a GNOS, por meio da Gerência Técnica de Normas Operacionais, em sentido contrário ao entendimento da GTPO Rio de Janeiro, com parecer favorável à concessão da isenção, concluiu que a. O comandante Sérgio Salgado Simões atende aos requisitos do parágrafo 119.71c, exceto no que toca ao parágrafo 119.71c1. B. O requisito do parágrafo 119.71c1 reflete, na presente situação, na necessidade de verificar se o tripulante em questão tem conhecimento atualizado do RBAC 135, o que facilmente poderia ser verificado pela GTPO através de uma entrevista com o comandante. C. A isenção, se concedida,
deveria ser acompanhada de limitações em relação à aeronave. Apenas uma aeronave Falcon 2000 LXS. E tripulantes, 3 tripulantes, incluindo o piloto-chefe, mantendo o nível de experiência atual dos pilotos propostos para o início da operação. Alterações destas condições implicariam na cassação da isenção. Em face à divergência de entendimento entre as duas áreas da SPO, em 29/4, a GTNO e a GOAG realizaram uma reunião em Brasília, na qual entenderam que não seria necessária a realização de entrevista com o piloto, pois não haveria critérios objetivos para aferir o grau de conhecimento do RBAC 135, que também não é exigido para outros candidatos, bem como concordaram com a posição favorável à concessão da isenção no presente caso, respeitadas as condições sugeridas pela GNOS. O processo foi encaminhado, então, à Procuradoria Federal junto à ANAC, a qual entendeu pela necessidade de retorno dos autos à superintendência para complemento da instrução, no sentido de se permitir à GOAG e à GNOS se manifestarem precisamente sobre a efetiva existência de medida adotada pelo requerente para a preservação do nível de segurança operacional desejado pela norma incerta no parágrafo 119.71C1, bem como se submeter ao procedimento prescrito no parágrafo 11.27C, ou afastar sua incidência mediante justificativa. Em resposta à Procuradoria, a GNOS sustentou que o peticionário expôs em sua petição as razões pelas quais julgava que a isenção não afetaria a segurança das operações e que a gerência técnica entende que, embora o nível de segurança não seja equivalente ao que seria atingido com o piloto com os 3 anos de experiência, pode-se entender que, com a isenção, o nível de segurança não será prejudicado, tendo-se em vista o tamanho e a complexidade das operações. Após nova consulta, a Procuradoria concluiu que, a despeito das justificativas apresentadas pela instrução técnica, ressalvadas a não observância do procedimento incerto no parágrafo 11.27c do RBAC 11, bem como a constatação de não ter havido declaração expressa da área técnica sobre o oferecimento pelo interessado de uma compensação específica suficiente a manter o nível de segurança equivalente ao requisito a ser isentado, aspectos que deverão ser considerados pela diretoria da agência em sua decisão de mérito, conclui-se pela possibilidade de submissão do feito à deliberação sobre o requerimento de concessão de isenção temporária de cumprimento da regra constante do parágrafo 119.71C1 do RBAC 119, para permitir a atuação do comandante Sérgio Salgado Simões como piloto-chefe da empresa Guzzi Táxi Aéreo. O processo, então, foi recebido por essa diretoria em 5/7/2016. É o relatório. Em discussão, relatório. Alguém querendo? Não havendo diretor para discutir, passamos ao voto. Diretor Fenelon. Trata-se de procedimento administrativo instruído pela Superintendência de Padrões Operacionais, no qual a empresa Guzzi Táxi Aéreo solicita isenção parcial e temporária do requisito 119.71C1 do RBAC 119, que condiciona a possibilidade da designação de piloto-chefe sem experiência na prévia função à comprovação de experiência mínima de 3 anos como piloto em comando em aeronave operada sobre o RBAC 121 ou 135, pelo prazo mínimo de 3 anos e dentro dos últimos 6 anos. Conforme destaque colhido na nota técnica número 22 da SPO, consta que, dentre as demais autoridades de aviação civil acreditadas pela OASI, apenas a autoridade norte-americana, FAA, impõe requisito semelhante ao brasileiro. Ressalta-se que mesmo a regra norte-americana prevê a alternativa regulatória para o caso de um profissional não atender aos requisitos previstos em seu regulamento, bem como que alteração normativa semelhante já é objeto de estudo no âmbito da SPO. A SPO iniciou o processo administrativo número 00058042150-2016, dígito 09, para possível incorporação ao ordenamento nacional de dispositivo análogo ao que consta no FAR 119, da FAA, e que, em tese, flexibilizaria a análise das competências requeridas no subitem 119.71C1, alinhando-o com o já previsto no subitem 119.67F, do RBAC 119, aplicável aos operadores regidos pelo RBAC 121. Ademais,
tendo em conta que a SPO entendeu como suficientes e válidas as razões pelas quais a isenção não afetaria a segurança das operações, na forma do disposto no subitem 11.25b5 do RBAC 11, faz-se despiciente, para o caso dos autos, a proposição de ações para o estabelecimento do nível de segurança equivalente ao pretendido pelo requisito acerca do qual a isenção é solicitada. Depreende, portanto, que o candidato demonstrou a suficiência possuir as qualificações técnicas apropriadas, vez que é piloto em comando da aeronave mais complexa da empresa, comprovou experiência nas atividades de piloto em comando e de instrutor de voo, com registro acumulado de quase 15 mil horas totais de voo, incluindo aviões e helicópteros, e no comando de aeronaves regidas pelo RBAC 121 ou 135. Verifica-se que mais relevante que o cumprimento da exigência relacionada ao tempo de experiência de 3 anos como piloto em comando, aferida nos últimos 6 anos, são as evidências colhidas no processo de que as habilidades gerenciais e técnicas demonstradas constituem, na visão da superintendência, argumentos suficientes e indicadores da preservação dos níveis aceitáveis de segurança operacional da empresa. Com fundamento nas competências previstas pelo inciso 5º do artigo 11 da Lei 10.182 de 2005, bem assim nos termos do disposto pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, incumbe à ANAC, através da sua diretoria, a deliberação sobre o presente processo administrativo. Avaliado o grau de complexidade técnica da empresa e os argumentos fáticos e técnicos apresentados nos autos, tem-se que o comandante Sérgio Salgado Simões possui os requisitos operacionais necessários para a função proposta, ou seja, que possui a licença de piloto de linha aérea, que possui experiência como piloto em comando em aeronaves regidas pelo regulamento, pelo RBAC 121 ou 135, acumulando mais de 15 mil horas totais de voo e é comandante na aeronave mais complexa da empresa. Fundamenta o pedido de isenção o fato de que o único impedimento legal para a designação do referido piloto para o cargo de piloto-chefe na empresa Guzzi Táxi Aero Limitada reside na impossibilidade de demonstração da experiência de 3 anos do candidato como comandante de aeronave regida pela RBAC 121 ou 135 dentro dos últimos 6 anos. Tem-se que o cargo de piloto-chefe da empresa constitui uma mescla das habilidades técnicas e administrativas, sendo que o indicado encontra-se em situação regular em todos os demais quesitos normativos previstos para a qualificação de piloto-chefe. Entende-se corretas as ressalvas propostas pela área técnica, para que a isenção seja considerada válida até que o piloto detenha as efetivas condições previstas pelo subitem 119.7.1, em sua totalidade, ou invalidada, caso alguma das condições apresentadas no pedido de isenção venha a ser alterada. Vale dizer, se aumentar o número de aeronaves na frota para mais de uma, ou o número de pilotos para mais de 3, cabendo ao operador informar a ANAC qualquer uma das variações assim que ocorrer, sob o risco de cassação de sua autorização para operar. Ante o exposto, voto pelo deferimento da isenção parcial e temporária ao parágrafo 119.7.1c1 do RBAC 119, requerida pela empresa Guzzi Táxi Aero Limitada, que viabiliza a indicação do piloto comandante Sérgio Salgado Simões para assumir a função de piloto-chefe na empresa, tornando temporariamente inaplicável, para o caso dos autos, o requisito da experiência prévia na função de 3 anos, verificada nos últimos 6 anos como piloto em comando de uma aeronave operada segundo os RBACs 121 ou 135. Determino ainda que a Superintendência de Padrões Operacionais apresente, nos autos do processo administrativo número 00058042150, 2016-09, parecer conclusivo sobre a utilidade de permanência no ordenamento pátrio do requisito previsto no item 119.7.1c1, relacionado à regra exaustivamente já discutido aqui. Ou, alternativamente, se existe outra forma de verificar a competência de um profissional para assumir a função de piloto-chefe da empresa para operações conduzidas segundo o RBAC 135. Por fim, solicito que seja realizada consulta à Procuradoria Federal junto à ANAC para que pacifique entendimento jurídico referente à aplicabilidade da regra de publicidade na hipótese dos processos administrativos relacionados aos itens previstos no RBAC 11, especialmente no subitem 11.27c. E caso a solução seja pela pertinência do procedimento, que a Superintendência de Planejamento Institucional, SPI,
elabore procedimento ou formulário específico para a realização dessas publicações. É como voto. Passemos à votação. Diretor Juliano Noman. Acompanho o relator. Diretor Paz de Barros. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e peço à secretaria que notifique as áreas que o diretor citou em seu voto, a notificação. Muito obrigado.